Bate-bola final. Caio César. Bate-bola final agora sim com o Hugo do Vale. 0 Fortaleza, 0 para a equipe do Bahia. Arena Castelão. Um jogo em que o Fortaleza chegou a balançar as redes, mas o gol foi corretamente anulado pela arbitragem. 0 Fortaleza, 0 Bahia. Um jogo que você define como, hein, Hugo do Vale? Um jogo competitivo, né? E faz com que a gente não se acostume mal com o Fortaleza, né? Porque ele é um time normal, assim como os outros. Vai oscilar também, né? Vai sentir o desgaste da temporada, vai sentir o desgaste dos jogos. Isso não é desculpa, né? Todo mundo que está aí no futebol brasileiro sabe o quanto é complicado com esse calendário. Até porque o Fortaleza não jogou mal. O Fortaleza só não conseguiu impor o seu jogo diante do Bahia. Mas o Fortaleza jogou bem, e pelas dificuldades que teve no jogo, acho até que foi mais do que o que eu esperava, porque você perde o Moisés, o principal jogador da equipe, você tem um substituto que é o Romarinho, você perde ele também, né? Você coloca o Guilherme, né? E você perde o Guilherme também, né? Então fica ruim para a equipe do Fortaleza não contar com seus principais jogadores, né? Romarinho machucado e muscular, isso preocupa mais ainda. Guilherme numa batida de frente com o goleiro assim, que assustou, né? Fora isso, tem o Pedro Rocha, que é um outro jogador que pode substituir, né? Mas vem voltando de lesão também, lesão séria. Mesmo assim, por mais que no primeiro tempo o Bahia foi melhor, com mais posse de bola, construindo mais o jogo, chegando para poder ficar mais próximo do gol, o Fortaleza veio para o segundo tempo e bastou uma modificação, né? Colocar o Lucero, né, no jogo, e aí você trazer o Thiago Galhardo para uma faixa do campo onde ele pode construir o jogo. Logo nos 10 primeiros minutos, o Fortaleza foi para cima da equipe do Bahia e mostrou, né, que estava ali de volta a equipe do Fortaleza. Só que o Bahia continuou na mesma consistência de marcação, a mesma paciência, indo em cima dos jogadores que constroem o jogo para a equipe do Fortaleza, que hoje não funcionou, né? O Vojvoda foi tirando aos poucos. Primeiro tirou o Pochettino, né? Depois foi tirando alguns outros jogadores, como o Caleb, que fazem a construção do jogo com velocidade da equipe do Fortaleza, para mudar a tática. Eu falava durante a transmissão que parecia um jogo contra o Vasco, né? E o Fortaleza até fez jogadas, inclusive do gol, que pareceu muito, né, a situação contra o Vasco. Bola aérea na área, com o Lucero, com o Romero, ainda tinha o Thiago Galhardo sendo a opção, mas não foi o suficiente. Até escapou de levar um gol agora no final, né? O Bahia, naquela proposta de contra-ataque, acabou chegando próximo, né? Tudo bem que acabou resvalando com a defesa do Fortaleza, mas foi a tônica do jogo, né? Fortaleza querendo jogar porque está em casa e queria os 3 pontos, e o Bahia numa situação muito ruim dentro da tabela de classificação, ali beirando a zona de rebaixamento, querendo um pontinho. Então, ao meu ver, competente maior dentro da partida foi o Bahia, que sai da Arena Castelão com o Fortaleza, que está entre os 10 primeiros colocados com um ponto, já que o Bahia se coloca aí na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora vamos àquele momento. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. É o raio-x da Torcida K. Quem foi melhor, quem foi pior? Hugo do Vale, na sua visão, na sua opinião. Caio, para mim, o melhor dentro da partida, jogando pelo o Fortaleza, logicamente, foi o Thiago Galhardo, né? Foi um jogador que mais uma vez se colocou à disposição, se movimentou muito bem. Foi o único jogador que, na minha opinião, se colocou mais com condição de abrir o placar, por exemplo, combinando-se mais com seus jogadores, não só de ataque. Então, para mim, o Thiago Galhardo recebe aí o voto de melhor da partida. Já como pior da partida, né, eu posso credenciar um dos 3 volantes, né, tanto o Pochettino como o Caio Alexandre como o Hércules. Eu vou colocar hoje na conta do Caio Alexandre porque foi o que menos apareceu, né, e o Fortaleza precisa muito desse jogador. Quando ele não joga, fica difícil o Fortaleza ser um time forte. Verdade, concordo. Caio Alexandre, pelo futebol que a gente sabe que ele tem capacidade de entregar, né? Ficou devendo muito hoje. Agora eu queria também, Hugo do Vale, eu acho justo a gente, não sei se você concorda,
Uma menção honrosa também de melhor do jogo para alguém da defesa do Bahia. Quem é que a gente poderia destacar? Porque a defesa do Bahia foi bem, né? Segurou ali em muitos momentos o Fortaleza, ou não? Caio, eu não falo nem da defesa, né? Só da defesa, né? Eu falo do quarteto da frente, me impressionou bastante, né? Principalmente o Ademir. Não é surpresa, né? Porque a gente já acompanha esse jogador há algum tempo, mas foi o jogador que, quando eu falava, né, na transmissão, é quem tá enchendo o saco ali do Fortaleza, é esse jogador. O Ademir foi muito bem, o Everaldo também foi muito bem, o Acevedo, né, foi um jogador que também se ouve muito bem na equipe do Bahia, e eu acho importante a gente fazer essa menção, principalmente porque a gente no início falava sobre a contestação do treinador, do Renato Paiva, que, vamos ser justos, parece que está conseguindo dar uma engrenada, mesmo com alguns desfalques importantes. A gente falou aqui do Marcos Vitor, do Jacaré, do Iago Felipe, quer dizer, sem muitas peças, ele conseguindo fazer um bom jogo fora de casa contra a equipe do Fortaleza. E o resultado, do ponto de vista do resultado, para o Bahia foi maravilhoso, né? Para o Fortaleza, claro, não acredito assim como um resultado, não é um péssimo resultado. É um resultado que deixa aquela sensação de que poderia, que é sempre em casa a cobrança pela vitória, né, Hugo do Vale? Mas, diante das circunstâncias, como é que você definiria esse placar para o Fortaleza? É um placar razoável dentro das circunstâncias ou ruim mesmo? Não, é ruim porque joga em casa e com um confronto direto que é o Bahia. A gente deixar claro, tem muita gente dizendo que o Fortaleza está acima do Bahia, está no outro patamar e tal, não sei o que e tudo, mas se a competição começasse hoje, sem alguns retrospectos e alguns outros campeonatos, Fortaleza está ali ainda, né, no nível de competitividade de Bahia, de América Mineiro. Então são times que o Fortaleza não pode nem pensar em perder, principalmente dentro de casa. Fora de casa, até um empate e tal, beleza. Mas para as pretensões e o que é a Série A hoje, principalmente, que conta com quase todos os campeões brasileiros, né, em casa contra o Bahia, é um resultado ruim.